Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos, assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente alguma coisa aí abaixo, compartilhe com as pessoas esse vídeo. Lembrando que sempre deixa aqui abaixo na descrição os textos, as referências bíblicas citadas nos vídeos. E também vou deixar aqui abaixo 3 outros vídeos que eu já fiz, que na verdade um complementa o outro e vai complementar com esse de hoje também. Se você ainda não assistiu, passe lá, assista os vídeos que vocês vão compreender um pouco melhor, ok? Muitas pessoas me odeiam. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Todavia não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o meu Senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu vos viera, nem lhe houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpas do seu pecado. Quem me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu tivesse feito entre eles tais obras, quais outros nenhum o fez? Pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim quanto o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Na sua lei, odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador e eu enviar da parte do meu Pai o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, porque estáis comigo desde o princípio. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Aqui Jesus falando para os discípulos dele. Então há uma preocupação muito grande de todos nós, que as pessoas do mundo não gostam de nós, as pessoas do mundo estão sempre falando contra nós, não aceitam a nossa pregação, não aceitam a nossa palavra, não aceitam aquilo que nós estamos dizendo sobre a palavra de Deus, Então Jesus, ele é bem claro sobre isso. Primeiro já começa falando que isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então vamos olhar para essas pessoas com um olhar de misericórdia, porque elas não conhecem a Jesus. Aquelas que realmente não conhecem a Jesus. Não aqueles que conheceram e se desviaram dos caminhos do Senhor, Então ele fala que se o mundo vos odeia, porque a nossa preocupação, nosso mundo nos odeia, não aceita o que a gente fala, aquela coisa toda. Então ele diz, se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que vós me odiou a mim. Ou seja, se o mundo me odiou, eu sendo Jesus, como não vão odiar vocês que são pecadores, Se vós fosseis do mundo, é ele falando para todos os discípulos, incluindo nós hoje em dia, Se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. Todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, nós não somos do mundo, por isso o mundo não acredita no que nós falamos, o mundo não nos ama, o mundo não concorda com o que nós pregamos, porque nós fomos escolhidos por Deus para ir e dar frutos, que esse fruto possa permanecer em Jesus. Então, por isso o mundo nos odeia, porque nós falamos a verdade, porque nós aprendemos a palavra com o Senhor, somos amigos de Deus. Vimos no último vídeo que o Senhor nos chamou como amigos, porque agora estamos ligados nele. Por isso o mundo nos odeia. Não somos deste mundo, somos dos céus, glória a Deus. E Jesus continua falando, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor? O servo não é maior do que o seu Senhor. Nós não somos maiores do que o nosso Senhor, que é Jesus. E ele fala,
se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram as minhas palavras, também guardarão a vós. Agora aqui Jesus já está falando da nossa pregação. As pessoas às vezes falam, mas eu vou falar, vou pregar o evangelho, e as pessoas não vão querer me ouvir. E ele fala aqui, se me perseguiram Jesus, eles vão perseguir vocês também. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Isso aqui já serve para aqueles que não querem falar do amor de Cristo, pensando que as pessoas não vão aceitar essas palavras e guardá-las em seu coração e aceitar Jesus. É claro que não vão ser todas as pessoas. Não seremos perseguidos por todos, e também todas as pessoas que nos ouvem não vão aceitar as nossas palavras. Mas Jesus disse que se perseguiram ele, vão nos perseguir também. Não foram todas as pessoas que perseguiram Jesus. Então não serão todas as pessoas a nos perseguir também. Mas seremos perseguidos sim, se nós falarmos a verdade. E se algumas pessoas guardaram a palavra que Cristo falou e foram enxertados nele, aceitaram ele como Salvador e permaneceram firme até o fim, algumas pessoas sim vão nos ouvir, vão guardar as palavras que nós estamos falando também e vão permanecer até o fim, mas não serão todas as pessoas. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Todas as perseguições, todos os falatórios absurdos contra os crentes, perseguição e todas as coisas, eles vão fazer porque nós estamos falando o nome de Jesus, é por causa do nome de Jesus. Não é por nós que somos humanos, somos ruins ou somos bonzinhos, não, é porque nós levamos o nome de Cristo. Então essas pessoas farão isso conosco, nos perseguirão, não gostarão do que nós estamos falando, nem todos vão gostar, porque nós estamos levando o nome de Cristo. E eles não conheceram o Deus Criador dos céus e da terra, que enviou Jesus para trazer a palavra a essa terra. Então eles vão fazer tudo isso conosco também. E ele fala aqui, Jesus fala que se ele não vier aqui a essa terra e mostrar o que é pecado, essas pessoas não saberiam o que é pecado. Mas agora eles não têm desculpas, porque Jesus já mostrou o que é pecado. E nós estamos continuando o chamado do Senhor aqui nessa terra, pregando a palavra e falando o que é pecado. Então as pessoas que nos ouvirem não terão desculpas de falar que não sabiam o que era pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Quem odiar Jesus, vai odiar o Pai dele também. Quem nos odiar porque estamos falando o nome de Cristo, está odiando Jesus, está odiando o Pai dele, o Criador dos céus e da terra. Se eu não tivesse feito entre eles muitas obras, muitos milagres, muitas maravilhas, né? Essas pessoas nunca saberiam o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. Mas agora eles sabem, né? Mas também eles não odiariam a Cristo, né? Assim, odiando a Cristo, estarão odiando o Pai dele. Então, gente, algumas coisas foram mostradas, tudo aquilo que foi mostrado por Jesus, que antes não era pecado, hoje é, porque ele mostrou. Então não tem desculpas para nós. E ele diz aos discípulos dele aqui que quando vier o Consolador, que aqui era antes de Jesus morrer e ressuscitar, depois que Jesus subisse para o Pai, ele ia enviar o Consolador, o Espírito Santo. Então quando isso acontecesse, e que eu enviaria da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que é o próprio Espírito de Deus, né, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Esse Espírito Santo dará testemunho, sempre dará testemunho de Jesus, porque estais comigo desde o princípio. O Espírito de Deus sempre esteve com Jesus. E quando Jesus subisse, né, ele falando com os discípulos, eles não ficariam só. Esse Espírito que estaria com Jesus seria enviado para estar com eles, seria enviado para estar conosco. Então esse Consolador, esse Espírito de Deus daria o testemunho de Jesus, porque esse próprio Espírito de Deus que estava em Jesus hoje está conosco, nos guiando. Glória a Deus. Então o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo dará o testemunho de Jesus para sempre. E ele fala aqui que os discípulos testemunharão isso porque eles sempre esteve com Jesus desde o início. Nós não estivemos lá com Jesus quando ele passou por aquele momento na terra ali de Jerusalém, de Israel, né? Na Israel precisa ali. Mas nós temos hoje o Espírito Santo dentro de nós, e é isso que nos garante essa vitória. Nós testemunharemos
do nome de Jesus, por causa do Espírito Santo que está dentro de nós. Então, gente, não vamos nos preocupar se muitas pessoas nos odeiam. Quem nos odeiam porque falamos de Jesus, eles estão odiando Jesus e o Pai de Jesus, que é o Criador dos céus e da terra. Por que que eles nos odeiam? Porque Jesus nos escolheu, não para nos lançarmos no inferno, mas para nós irmos e dermos frutos. Por isso eles nos odeiam, porque nós usamos o nome de Jesus para a glória do Pai. Amém. Então essas pessoas que não creem no Cristo, não creem no Deus que enviou o Cristo para pregar a palavra de Deus aqui, eles sim nos odeiam, porque eles não conhecem Jesus, não conheceu o Cristo. Eles vão nos odiar sim, odiaram Jesus, vão nos odiar. Então não vamos nos preocupar com essas coisas, se as pessoas não aceitam tudo que nós estamos dizendo por amor a Cristo. Mas algumas pessoas vão aceitar sim, porque elas aceitaram a Jesus, vão nos aceitar a palavra que nós estamos levando, que é a palavra do Senhor. Mas nem todas as pessoas vão converter ao Senhor Jesus através da nossa palavra. Se eles não converteram com Jesus falando, não vão converter através da palavra que estamos falando. Mas isso não é uma desculpa para nós deixarmos de pregar a palavra de Deus. Vamos pregar em tempo e fora de tempo, porque é isso que a palavra nos diz. Porque muitos vão vir por amor a Cristo sim, ouvindo a palavra de Deus que nós estamos falando, e outros não. Então muitos vão nos perseguir, vão nos odiar, mas não tem problema. Se odiaram Jesus, vão nos odiar também, ok? Espero ter abençoado vocês. Se vocês gostaram, dê um like, comente, compartilhe esse vídeo com as pessoas também. Deus abençoe, tchau!